E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo com vocês. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Adriano Fonsaca, tatuador aqui no interior do estado de São Paulo. Esse é o nosso quinto e último vídeo sobre a introdução à teoria da cor. Se você chegou nesse aqui de primeira, então tem mais 4 vídeos antes, assiste aí que é importante ter essa ordem cronológica. Vai ter uma playlist aqui embaixo com essa introdução à teoria da cor. Lembrando novamente que este não é um canal de entretenimento. Se você busca entretenimento, você está no lugar errado, porque aqui o vídeo vai demorar. Nosso assunto agora vai ser sobre a teoria e a prática. Até então, 98% do conteúdo que eu passei para vocês aqui faz parte desse livro, Introdução à Teoria da Cor. Também na descrição do vídeo tem um link lá para o meu site que tem o resumo desse livro. Muito importante esse conteúdo para te auxiliar. Tudo de graça, só clicar lá e baixar. Bom, vamos lá. Depois de toda essa teoria que a gente veio sobre a questão física, fisiológica e cultural da cor, você deve estar se perguntando assim, nossa, mas será que tem lugar para intuição? Então tudo é matemática e regrinhas? Será que eu vou poder fazer alguma coisa na minha cabeça? Mas a gente tem que pensar assim, que mesmo se a gente conseguisse absorver todo o conteúdo dos aspectos simbólicos da cor, a gente não vai conseguir aplicar a cor em todas as situações possíveis. Então somente a intuição isolada também não resolve essa questão, também não nos possibilita a aplicação correta da cor. A intuição é sim indispensável para o artista na hora da composição harmônica. Porém, se a gente se valer unicamente da nossa intuição, a gente vai conseguir um resultado meio engessado. Nós vamos terminar com uma construção completamente cultural, com pura interferência do nosso gosto pessoal. Por mais que pareça complexo, a solução é a junção da nossa intuição com toda essa informação que a gente adquiriu. Esse conhecimento adquirido a gente tem que agregar ele e aplicar caso a caso, de acordo com cada arte específica que a gente for fazer. Como por exemplo na teoria do Da Vinci, na questão da distância do azul. Da Vinci foi o primeiro a separar as cores em primárias e criar essa primeira tríade de primária. Você tem que ter em mente isso e ter em mente que elas são cores muito fortes. Se você utilizar, elas vão roubar totalmente a cena e a atenção daquilo que você está fazendo. Outro ponto a se pensar é na questão das cores do arco-íris de Isaac Newton. Ele definiu como 7 cores principais, e a gente tem que ter isso em mente para poder se limitar a utilizar 7 tons de cores, não passar muito disso. Se a gente ficar achando cor demais para um projeto, a gente pode acabar poluindo isso e perdendo totalmente o foco que a gente quer. Devemos buscar deixar o nosso ponto de vista sempre de lado, trabalhar como um mediador, não usar só a nossa intuição, só o nosso ponto pessoal. A gente tem que usar sim o nosso conhecimento, a nossa intuição, porém tem que mesclar isso com a ideia que quer ser passada, principalmente com a ideia que o cliente quer passar com a arte dele. Um dos conceitos mais importantes que a gente tem que tirar desse conteúdo todo que eu apresentei, no meu ponto de vista, é o conceito do Michel Eugène Chevreul, que as cores influenciam todas as outras, todas as cores do espectro. Uma cor que você coloca, ela vai influenciar a que está do lado e ela vai influenciar a sua cor adjacente, mesmo que ela não esteja presente na arte. Isso aí a gente tem que sempre ter em mente, que colorir uma coisa não é colocar só aquela cor. É colocar todo um espectro de cor que vai envolver toda a arte. Isso é muito importante. Parafraseando mais uma vez a autora do livro, Chevreul viveu mais de 100 anos. Mudou sua vida completamente quando tinha 38 anos. Sua área primeira de pesquisa era química. Considere estudar sempre, mudar sempre, construir sempre e, principalmente, levar em conta todos os conhecimentos a partir de todas as áreas para a aplicação da cor em projetos. Os aspectos físicos da cor nos mostram que a cor está lá independente da gente queira ou não, que a luz vai incidir sobre o objeto e vai ser refletida ou absorvida, transformada em calor independente da nossa vontade. Isso vai estar acontecendo. A cor se manifesta quer a gente queira ou não. Esse aspecto demonstra a importância da gente criar sistemas cromáticos ordenados de acordo com cada projeto, para a gente adequar a cada caso específico as cores que a gente deve utilizar. Por exemplo, se a gente for pintar uma flor roxa, a gente não pode se valer unicamente das cores pigmento opacas, afinal a gente vai ter uma paleta muito
muito restrita de roxo, porque fisicamente a gente não consegue obter o roxo através da mistura do vermelho e o azul. Passando para os aspectos fisiológicos da cor, ele já entra num assunto que pode ser muito complexo para a gente entender se a gente não estuda as áreas biológicas. Porém, é muito importante para o artista entender minimamente esses aspectos. Perceber que o ser humano tem uma forma única de receber e interpretar essas cores. E devido a essa forma específica, a gente pode trabalhar com as cores para poder gerar sentimentos e sensações na pessoa. Já nos aspectos culturais, nós aprendemos a separar nossa construção individual da cor, para analisar essa construção de um ponto de vista coletivo, possibilitando assim a gente escolher as cores para um projeto de acordo com o resultado esperado, sem as influências pessoais, buscando assim uma conexão entre a cor e o seu significado cultural. Outro aspecto fundamental da gente absorver é a relação entre cor e forma, pois isso nos possibilita evidenciar ou suavizar determinadas formas e cores de acordo com qualquer situação que a gente queira representar. Esse estudo da harmonia cromática ele é muito extenso e complexo. Exige tudo de nós. Exige tempo, sensibilidade, intuição, teoria e, acima de tudo, muita prática. Nós, tatuadores, temos que praticar sempre, constantemente, porque a teoria não se materializa sem a prática e, por outro lado, a prática não evolui sem a teoria. Por isso temos que buscar praticar sempre para aprender cada vez um pouquinho mais. Quando a gente fala de cores na pele, pode parecer um assunto muito simples depois que a gente já fez os outros exercícios e aprendeu a aplicar a tinta na pele. Porém, tem umas peculiaridades que se mostram nada simples de resolver. A variável mais importante que muitas vezes as pessoas deixam de lado e não prestam atenção nisso é que a pele já possui um pigmento. Nossa pele já é pigmentada. Muitas vezes nossa pele vai ter um pigmento mais avermelhado, mais esverdeado, mais amarelado, e esse pigmento vai afetar diretamente a cor. Afinal, a gente não está vendo a cor em cima da pele, sobre a pele, a gente está vendo a cor sob a pele, embaixo da pele. Não é como uma tela de pintura que a tinta está ali exposta. A nossa pele está na frente da tinta. E esse pigmento que a pele tiver vai afetar diretamente essa cor que a gente aplicar. No geral, quanto mais branco, mais claro o tom de pele, mais brilhante, mais visível vai se tornar o tom de cor. Por isso que nas peles morenas e peles negras, torna-se inviável a gente aplicar a cor, afinal não vai aparecer. O tom da melanina da pele vai modificar o pigmento. Então tem que levar isso em conta sempre que for aplicar tinta colorida na pele. Infelizmente, a tatuagem colorida não é aplicável em todos os tipos de pele. Outro fator é a questão do sol. O sol é o inimigo número 1 da tatuagem colorida. Peles que se bronzeiam demais, que são muito expostas ao sol, vão perder cor. A tatuagem vai perder cor. O sol vai degradar essa tinta, vai sumir a tatuagem colorida com o tempo. Então quem tem tatuagem colorida e quer preservar sua tatuagem colorida, não pode tomar sol na tatuagem. Vai expor tatuagem ao sol, bloqueador solar fator 70 para você garantir ali a saúde da sua cor. Por outro lado, a tatuagem preto e branco, o preto e os tons de cinza, eles resistem muito bem ao sol. E também aparece bem em pele morena e às vezes até em pele negra. Então se você quer uma tatuagem que fique bonita numa pele morena, você vai fazer tatuagem preta e cinza. Se você quer uma tatuagem que vai durar bastante tempo na pele de uma pessoa que expõe muito ao sol, preto e cinza. Colorido, peles mais claras e que não tem exposição ao sol. Dentre as peculiaridades da pigmentação colorida, uma que é muito importante ressaltar é não se utilizar preto para escurecer tatuagem colorida. A tinta preta não vai se misturar adequadamente com a cor. E depois de cicatrizado, a sombra preta vai ficar muito evidente. O pigmento não vai se fundir adequadamente com o colorido. Vai ficar uma sombra feia, um aspecto grosseiro, um aspecto de tatuagem amadora. Os únicos momentos em que você vai usar a tinta preta para escurecer é quando o estilo pede. Por exemplo, o old school, que era uma técnica que era utilizada na época. Então, se você quer representar um old school, você vai fazer a sombra com preto, porque você busca esse objetivo. A mesma coisa no oriental tradicional. Muitas das sombras no oriental tradicional é feito com tinta preta.
Porém, quando você quer um aspecto mais realista ou mais natural, mais moderno, não utiliza preto. Ou você utiliza um tom mais escuro da própria cor, ou você mescla com a cor complementar. Você pega ali o seu tom e pega o complementar dele, mistura os dois, faz uma sombra mais escura e aí vai ficar bacana. Por exemplo, tá pintando de vermelho, quer fazer uma sombra escura, vem com verde. Vai dar um efeito muito mais natural e vai ficar muito mais profissional o seu trabalho. Outro ponto que a gente tem que redobrar a atenção é o que eu chamo de efeito manchado. Isso ocorre quando uma tinta contamina a outra tinta do lado. Como assim? Vou te explicar. Você está tatuando, você está perfurando a pele para inserir a tinta. Esse furo está aberto. A agulha não vai entrar, sair, a pele vai fechar. O furo vai ficar aberto. Tanto que é por isso que você vê a tatuagem muito brilhante quando você termina de fazer e depois que cicatriza ela fica opaca. Porque quando você termina de fazer a tatuagem, você não tá vendo a pele ali, você tá vendo a tinta. O furo tá aberto e você tá vendo a tinta lá dentro da pele. Quando essa pele cicatriza, esse poro se fecha, você vai ver a pele e a tinta através da pele. No momento em que você está tatuando e esse poro está aberto, você pigmenta uma cor. Quando você pigmenta outra cor, uma parcela dessa cor nova que você está limpando, está fazendo aquela sujeira, ela vai penetrar nesse poro aberto e vai se misturar com a tinta que está lá. Então isso é uma coisa que é fundamental a gente prestar atenção e tomar cuidado com isso. Por exemplo, você está pintando lá um pôr do sol. Aí você pinta o sol de amarelo e laranja e faz lá uma puta de um efeito bonito. E começa a pintar o mar. Aí você vai usar um ciano, um azul, sei lá, cinza para pintar a água. E esse ciano entra no poro amarelo e o seu sol vai ficar verde. Vai ficar um amarelo esverdeado, vai destruir o teu trabalho. O que você tem que fazer então? O inverso. Você pinta primeiro o mar e deixa o amarelo para fazer depois. Porque se esse amarelo vai penetrar no azul também e vai manchar esse azul. E vai deixar esse azul esverdeado. Porém, um mar esverdeado é normal. Já um sol esverdeado não. Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso para trabalhar com esse fator a nosso favor. Você vai pintar uma flor azul e você quer que a flor seja azul. E ela tem a folhagem verde. Verde com amarelo. Você faz lá as suas folhas verde e amarelo primeiro, porque quando você pigmentar o azul, você quer que o azul seja puro. Porém, se o amarelo ganhar um tom esverdeado, só vai agregar no seu trabalho. O mesmo acontece com um tom escuro. Se você passa lá um azul ciano e depois você vem com um azul marinho, esse azul marinho ele vai manchar e escurecer um pouco desse ciano. Você tem que ter isso em mente e tem que pensar nessa reação na hora que você está tatuando. Eu tenho como via de regra começar a trabalhar uma tatuagem colorida sempre do mais escuro para o mais claro. Eu começo sempre dos tons escuros e vou progredindo para os mais claros, para evitar de ter esse escurecimento das cores mais claras sem querer. Então sempre tem que ser planejado como que você vai começar, que cor que você vai primeiro. O branco, por exemplo. Por que o branco é sempre a última cor? Porque ele mancha muito fácil. Se você pinta um branco e você precisa dar um retoquinho em qualquer outra cor que seja ali, ele vai manchar esse branco. Por isso que o branco é sempre a cor de finalização. Quando você quer um brilho absoluto, você vai passar o branco e encerrar a tatuagem, não vai mais por outro pigmento. Existem algumas técnicas que a gente pode fazer para minimizar esse efeito. Isso aí eu vou passar quando a gente for fazer uma tatuagem na pele humana mesmo, colorida. Eu vou passar essas técnicas que a gente pode utilizar para minimizar, mas não vai evitar. O que vai evitar é você se planejar e se programar no método de execução da sua tatuagem. Acho que os principais pontos a se abordar acerca da tatuagem colorida são esses. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos para a sala de tatu e vamos aplicar tudo isso num desenho só. A gente vai aplicar a teoria das formas e das cores, cores complementares, essa teoria de ordem de aplicação. Vamos fazer uma prática completa, abordando todos esses tópicos de uma vez só para preparar a gente para uma tatuagem na pele humana mesmo. Então, bora para a sala de tatu. Para esse exercício aqui, nós vamos fazer esse desenho como se fosse uma tatuagem mesmo. Não apenas um estudo de cor ou de contraste. Nós vamos aplicar tudo que a gente já aprendeu até agora sobre cor complementar, sobre formas e misturas das cores para fazer como se fosse numa tatuagem mesmo. Aqui eu vou estar fazendo a lótus azul, a folha verde. E isso pode ser um problema, porque a gente precisa de algo para contrastar com esse verde e com o azul.
Então a cor complementar do azul pode ser o amarelo ou cor de rosa. Então como que eu vou fazer? Eu vou fazer as pétalas azuis, o centro rosa e essa folha mais pro amarelo, nem tanto pro verde, um verde mais amarelado, como se ela tivesse mais seca mesmo, para poder destacar bem esse azul. Aí aqui a gente vai entrar naquele ponto de que uma cor vai manchar a outra, então a gente tem que tomar cuidado como que vai fazer a progressão de cores. Eu vou começar fazendo o verde, pois se o verde ficar manchado não tem problema, ele é o fundo e ele não é meu elemento principal. Eu quero que a cor fique nítida no meu elemento principal. Então, primeiro eu vou fazer o verde, depois eu vou fazer o azul. Finalizando isso, eu vou fazer o cor de rosa, que ele não vai manchar tanto o azul. E aí a gente arremata com branco. Tem que ter branco, tatuagem, para ficar da hora tem que ter branco. Eu não faço se não tiver branco. Aqui também vou fazer um traço grosso. Vou estar usando uma 15RL para fazer um traço bem bacana aqui. Não é objetivo fazer algo realista, é apenas um estudo da cor. Então vamos fazer num tradicional mesmo, mais um desenho mais traçado, com uns traços bem bacana e com uma progressão de cores bem interessante. Das cores, aqui eu vou estar utilizando 3 tons de cada cor. Isso é importante, gente. Não fica misturando cor. Você pode misturar, mas não dependa unicamente das cores com misturas. Senão você vai gastar muita tinta e você vai sofrer bastante para igualar as cores. É muito mais tranquilo trabalhar com 3 tons de cada cor. Então, do azul eu tenho o violeta, um azul escuro e um azul claro. Para o verde, eu tenho um verde escuro, um verde médio e o amarelo no lugar do verde claro, que daí eu faço essa mistura e consigo fazer o verde claro. Para o rosa, eu tenho um magenta, um rosa claro e o branco, que eu vou usar também para misturar. Então, 3 tons de cada cor, tirando as cores que a gente for misturando aqui, para obter um resultado bem bacana. Beleza? Vamos lá começar a traçar, sem segredo. Se você não viu o vídeo meu sobre traço, tá perdendo tempo, assiste lá, que é o que eu vou fazer aqui.
Agora é isso aí, mesmo da sombra colorida que a gente já está fazendo. Começar marcando as áreas mais escuras com o verde escuro. E depois a gente vem clareando com o verde mais claro e o amarelo. Agora que eu já construí mais ou menos a base da sombra, eu vou vir aplicando um amarelo sólido em tudo. Isso é que eu sempre faço no verde. É aquilo que eu falei no vídeo passado. O verde é bem ingrato para se pegar a tinta. Então, se você fizer uma base amarela, depois vir com o verde por cima, isso facilita bastante. Lembrando, mais uma vez, que este é o meu método. É o meu ponto de vista e é o método que funciona para mim. Pode não funcionar para você? Pode. Pode não funcionar para o outro? Pode. Cada um vai ter que criar o seu próprio método. Esse é o meu método. Não queira que eu faça igual você faz. E se você não consegue fazer igual eu faço, paciência também. A questão é, tá ficando da hora? Você tá gostando do resultado da sua tatuagem? Porque é isso que importa. É o resultado ficar bacana. O jeito que você vai fazer, tanto faz. Eu prefiro fazer assim e eu vou mostrar como que eu faço. Então eu vou vir e vou solidificar o amarelo em cima de tudo, para facilitar depois o verde médio, e aí eventualmente onde eu precisar escurecer mais também eu volto com esse outro verde para dar mais volume. Aqui o objetivo não é uma cópia realista da imagem que a gente está vendo.
fazer um desenho, uma arte bonita. Quando a cópia é realista, você vai ter que demarcar essas sombras já no decalque, tomar mais cuidado na hora de pigmentar. Aqui a gente vai mais no instinto. É lógico que você tem que ter um conhecimento de pintura. Você tem que ter uma noção de luz e sombra. Tudo essa bagagem você já tem que ter para começar a tatuar. Não adianta você não ter a mínima noção de como é que pinta uma flor de criança, um botão de rosa e querer tatuar uma Lotus toda cheia de detalhe, né? Então, essa bagagem, eu espero que você já tenha essa bagagem de teoria da pintura, como que você vai construir luz e sombra. Aqui eu estou tentando explicar mais a dinâmica da pigmentação colorida e não necessariamente como que a gente vai construir a luz e sombra no desenho. Tom de base aplicado. Agora a gente vem fazendo o segundo tom aí, homogeneizando toda a sombra.
Agora eu volto com o tom mais escuro. Agora, para arrematar, a gente vai com amarelo puro fazer as luzes e pegar os cantinhos que ficou sem pigmentar. Feito a folha, a gente vai passar para o nosso elemento principal. E aí o processo de construção vai ser o mesmo. Fazer as marcações de sombra mais escuro com violeta. Chapar o mais claro primeiro em todo o trabalho. Depois eu venho com os médios, volto nos escuros e faço as luzes. Esse é meio que o padrão que eu sempre sigo. Na hora de chapar a cor clara, tem que tomar cuidado só para não detonar muito a pele já nessa pigmentação. Você faz a pigmentação mais superficial, só mais para abrir os poros mesmo. Quando a gente for fazer uma tatuagem na pele humana mesmo, aí vai ficar mais fácil de vocês entender. Mas a ideia aqui é pegar o conceito e já ir praticando dessa forma. Vamos lá.
Agora é só vir aplicando o tom mais claro. Aí na Lotus eu costumo fazer o que? A parte de dentro mais clara do que a parte de fora, as pétalas de fora mais escuras, para dar um volume melhor. Então como que eu vou fazer? As partes internas eu vou chumbar a cor mesmo, deixar bem sólida, a aplicação sólida do azul claro. Nas partes externas eu vou fazer o azul claro só onde tem a luz e vou aplicar o azul médio. Porque daí depois na parte interna eu vou sombrear com o azul médio e não vou reforçar mais o violeta. Talvez em algum lugar ou outro só para dar uma escurecidinha a mais. E na parte de fora eu vou vir carregando a sombra com o violeta em cima do azul médio. Para dar essa perspectiva mais interessante.
Feita a base toda, aí é aquilo que eu falei, não fica forçando muito, não tem problema ele ficar falhado nessa primeira base, porque a gente vai vir com os tons em cima. Se você ficar tentando fazer um preenchimento muito sólido, você pode acabar já chegando no limite da pele, e aí vai dar BO. Então só aplica uma base só. Agora eu vou começar a escurecer. Vou começar primeiro nas partes externas das pétalas aqui para fazer o mais escuro primeiro. Vou pegar o violeta e vir fazendo as sombras. Aí a gente pega o mais claro, que já acabou ali de novo.
Agora vamos partir para a parte interna das pétalas. Aqui eu peguei um quarto tom de azul, porque se eu usasse só os 3 tons, ia ficar muito confuso isso. Então eu prefiro pegar um tom a mais. É normal, na tatuagem colorida, por isso que eu falo, não fica só misturando. Você vai misturar também, mas tem os tons individuais aqui. Peguei um outro azul para fazer a sombra interna. E o mesmo processo, feito a sombra, vamos voltar agora com um tom mais claro, tirando todas as marcas. A tatuagem é um procedimento lento, não adianta querer fazer rápido. Às vezes você vê o cara e fala assim, nossa, fiz aqui em meia hora. Vai ficar uma bosta, gente. Tatuagem demora, a pigmentação é lenta. Faz mais de 2 horas já que eu tô aqui fazendo esse exercício. E ainda vai mais um tempo pra gente finalizar. E assim, aqui eu tô fazendo mais sem muita preocupação, né?
quando a gente tá numa pele humana mesmo, você tem que se atentar muito aos detalhes. Tatuagem é um procedimento lento, para ficar bom vai demorar, não adianta, ainda mais colorida. Então vamos lá agora com um tom mais claro. Agora o mesmo processo no centro. Só que aí eu já vou começar direto com o tom mais claro e depois só vim fazer uma sombrinha, porque a área é bem pequena, não tem porquê eu demarcar a sombra primeiro. Rosinha claro. E o magenta para dar o volume. Pegar um pouquinho de violeta para escurecer o centro aqui, ó. Aí escureceu e ficou muito marcada, pode ver. Ficou bem marcadão. O que eu vou fazer? Eu vou vir retrocedendo os tons. Vou pegar o magenta e vou subir no violeta. E aí vou pegar o rosa e vir por cima do magenta. Tem que tomar cuidado para não fazer essas marcas, evitar ao máximo, deixar esse recurso para um eventual deslize mesmo, porque essa é a hora que você corre o risco de machucar muito a pele, de tentar tirar a marca, porque você escureceu demais, aí você vem com o tom claro, começa a forçar e machuca a pele. Então tem que tomar cuidado. Bom, aqui tá basicamente pronta a nossa tatuagem. Para muitos, isso aqui já tá aceitável, nego. Já ia deixar assim. Tem gente que nem ia chegar nisso, né? Ia fazer uma sombra ali e não ia ficar transitando entre tons, não. Mas a gente vai fazer assim. Para mim não tá bom, porque ainda falta a luz.
que é o branco, e é fundamental. Isso aí, cara, não fica com preguiça de fazer. Se na arte que seu cliente trouxe não tem a luz, não tem problema, a gente vai fazer mesmo assim, porque isso aí vai dar uma finesse no seu trabalho, é a cereja do bolo, é você vir fazer a luz com branco. Vai dar mais brilho, vai deixar mais vivo. Mesmo que depois que cicatriza o branco some, ele vai mudar o tom da cor e vai dar um brilho. Outra coisa que eu vou fazer aqui, que eu acho que esse desenho tá pedindo, é uma sombra projetada. Então eu vou pegar o preto, dar uma diluída ali e fazer uma sombra projetada aqui, como se a luz estivesse incidindo sobre... Como se a luz estivesse incidindo sobre as folhas mesmo. Então eu vou até fazer uma marca aqui, ó. Fazer aqui assim. Lembrando que nessa arte a luz está vindo daqui, ó. Aqui as partes mais claras, onde eu vou fazer o branco. Então a sombra tem que acompanhar esse sentido, né? Vai fazer a sombra errada aí. E aqui, ó. Pode ter uma sombra aqui assim. Só para dar um charminho só. Isso aí é aquilo que você faz que não tá na arte, depois seu cliente olha e fala: nossa, ficou muito bom, porque você fez um negocinho a mais ali que faz toda a diferença. Vamos pegar o preto, dar uma bela diluída aqui e vir com só um chameguinho só. Bem de levinho, superficial, porque aqui escureceu demais, não tem mais o que fazer. Isso aí. Agora lavar bem o bico. Aquela técnica de limpa, pega a tinta sem bater, já suja o branco lá, bate e lava. Se quiser um branco espetacular mesmo, vai ter que trocar tudo, vai ter que trocar agulha, trocar bicos, um só para o branco. Vou falar para vocês que eu faço isso, não faço não. Mas eu sei que eu tenho conhecimento, que se quiser o branco mesmo, 100%, tem que trocar. Pega de novo, bate lá. Lava. Aí vamos lá, fazer as luzes. Cuidado na hora do branco, a pele vai estar muito sensível.
Você fala assim, nossa, agora acabou, agora ficou bacana. Não, não acabou ainda. Vamos fazer traços brancos, porque o traço vai ficar muito evidente com o branco. E aí provavelmente você vai ter começado a traçar, pintou, largou sua máquina lá. Não sei que tipo, quando é realismo, que não tem traço, que você não usou máquina de traço. Mas aí seu bico tá assim, né? Todo incrustado de tinta preta. Como é que vai fazer? Vou pegar um papelzinho aqui. Vai segurar o seu bico lá e vai cuspir aqui. Cuspir. Não, não gospe não, é brincadeira, eu errei, gente. Você vai pegar o seu borrifador com sabonete aqui, não com Listerine. E vai dar umas borrifadas aqui, ó, do sabonete. O ideal é lavar ele antes de deixar parado, para não secar a tinta aqui. Mas eu esqueci, né? Você também vai esquecer uma hora ou outra. Quando você lembrar, você já lava. Acabou de usar, lava. Nunca bate no papel, hein? Lembrando, nunca canso de lembrar. E aí, ó, você vai borrifando. Vamos ver se eu consigo pegar aqui nessa outra câmera aqui. Você põe o papel embaixo aqui assim e vai borrifando com a máquina ligada. Sabonete. Para ela desgrudar essa tinta seca velha aí. Aí desgrudou bem. Põe no copinho de água lá, sem derramar, por favor. Ninguém merece. E aí, tracinho branco para fazer os brilhos. Na pele sintética não fica tão evidente, mas na pele humana fica espetacular. E cuidado com o traço branco, viu? Ele fica tão evidente quanto um traço preto. E se você atropelar um traço preto, vai dar pra ver. Aí tá feito nosso primeiro exercício de colorido, como se faz a tatuagem mesmo. Bom, galera, é isso aí. Com isso a gente encerra aqui a nossa jornada na introdução à teoria da cor. Isso daí é só um grãozinho de areia, é só uma gotinha de água no oceano do conhecimento. Espero que você tenha agregado um pouco, que você tenha acompanhado toda essa nossa jornada. Deu um puta de um trabalho fazer esse conteúdo, falar para vocês que, olha, foi aí uns 2 meses de estudo, planejamento para poder executar. Nem tô contando o tempo de edição ainda, hein? Mas acho que valeu a pena, deu para sintetizar bastante desse conhecimento. Lembrando que eu tô seguindo uma didática que eu criei. Então, desde o início, a gente está vindo caminhando passo a passo para quem quer começar a tatuar. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Fiquem com Krishna. Namastê.
Se essa pessoa continua trabalhando de maneira aceitando tão somente o que lhe cabe, ela pode aspirar a viver por centenas de anos, pois esse tipo de trabalho não aprenderá a lei do karma. Não há outra alternativa para o homem.